essência. Afinal de contas, o Monte Moriá é importante para todos nós, né? Ali está o primeiro e o segundo templo. Justamente. Nós temos coisas em comum e é justamente essa é a grande carência do homem, né? Do mesmo Monte Moriá, o barro para fazer Adão, o quase sacrifício de Isaac para nós, o sacrifício de Ismael para os muçulmanos, os dois templos. Quer dizer, nós temos muitos pontos em comum e que o mundo está sentindo falta disso. Acredito que as grandes crises, principalmente políticas, né, e sociais do mundo, é justamente porque o mundo não conversa mais. Então, o fato de eu estar conversando com você nessa live agora, para mim, é uma forma de nós darmos esse testemunho, né? Nem eu vou fazer proselitismo para trazer você para mim, nem você vai fazer para eu ir para a sua, mas que lindo a gente poder admirar um ao outro. E eu já sou seu admirador há muito tempo, né? Aliás, eu tenho suas pregações aqui, aprendo muito com ela. Que testemunho lindo, e você pode ter certeza que em qualquer sexta-feira dessa, eu vou te fazer aliás, qualquer sábado desse, eu vou te fazer uma visita, com certeza, para a gente poder... É a sexta, né? Sexta. Aqui nosso dia é sexta. Aqui o nosso serviço é sexta, 20 horas começa o serviço, 21h30 termina. Mas voltando sobre o Islã, eu tenho amigos muçulmanos que a gente conversa abertamente. Eu acho que a Igreja Católica, eu sei que você é de uma ramificação da Igreja Católica, né? Que é a carismática. Carismáticos, né? Isso, ótimo. Eu acho que a Igreja Católica ela está sinalizando melhor em direção a Israel, ao povo judeu, do que hoje o Islã e os protestantes. Bem verdade que existem muitos protestantes que amam Israel, inclusive estão nos assistindo aqui, que migram para Israel, que viajam a Israel, que oram pelo povo de Israel, mas ainda existe um sentimento antissemita muito forte entre os protestantes. Não estou falando dos protestantes porque seria eu cuspir no prato onde eu comi muito tempo. Mas a grande verdade, inclusive eles me rechaçam por isso, é que o grande vulto do protestantismo, que é Martim Lutero, o alemão, quando ele lança a reforma, ele também tem um sentimento antissemita muito forte. Lutero escreveu um livro, Os Judeus e as Suas Mentiras, onde ele ordena queimar a sinagoga, queimar rolo de Torá, perseguir, matar, escravizar o povo judeu. Eles não acreditam nisso quando eu falo isso para eles, mas isso é uma verdade, isso é história. E foi baseado nos escritos luteranos que Adolf Hitler fez os seus grandes discursos antissemitas, de ódio contra o povo judeu. Eu acho que hoje a Igreja Romana ela se vira mais para Israel. Como eu estava dizendo, os 3 últimos papas, eles buscaram essa aproximação, né? Inclusive, essa aproximação é bem-vinda pelo povo judeu, ela foi bem vista pelo povo judeu, porque passado é passado. O que passou não tem mais como recuperar. Eu acho que a gente tem que começar a escrever uma nova história. E, na verdade, essa divergência que existe, ela não pode ser maior do que a convergência, que é a pessoa de Yeshua. E Yeshua não veio fundar nenhuma religião, ele veio realmente para trazer uma mensagem diferente. Então, o que nos une, irmão Dung, é muito maior do que as nossas diferenças. Eu acho que o maior problema que eu tenho com você é que você é corintiano, por exemplo. É o único defeito que você tem. E você é palmeirense. Graças a Deus. O justo florescerá como o Palmeiras, né? Até na Bíblia eu estou perdendo, rapaz. Eu só empato, aliás, né? Coríntios 1, versículo 1. A partir daí é Coríntios... O versículo, não ganha nada. O versículo vai ser ganhar. Eu tenho orado para Deus converter você nesse sentido, viu, Dum? Mas o certo, as pessoas estão aqui, né? As mais variadas perguntas e tudo mais. Justamente, a gente tem que lembrar, vocês que estão nos vendo agora, Jesus veio numa época, né? Porque muitos culparam os judeus, foram os judeus, né? Nada disso. Jesus veio numa época e num lugar. Poderia ter vindo em outra época, poderia ter vindo em outro lugar. Poderia ter vindo no Brasil, poderia ter vindo na Inglaterra, na Argentina, mas por vontade de Deus, pela história que ele foi construindo desde Abraão, a intervenção de Deus na terra, a concepção
de Deus foi em Israel. Agora, você imagina 2020 anos atrás, como é que era o mundo dominado pelos romanos, quando a gente fala assim, na plenitude dos tempos, quando Roma tinha dominado tudo, e Roma, para dominar tudo, teve que matar muita gente, eram povos bárbaros, né? Eram povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, era uma coisa assim, muito doida, entendeu? E Jesus entra no contexto da agenda humana, da história, nesse contexto. Então, a compreensão de tudo isso ainda está sendo montada dentro da cabeça do ser humano. 2000 anos para a história é muito pouco. Então, essa intervenção de Deus, ela por isso que dividiu a história, AC, DC. Então, nós todos que queremos conhecer um pouco, que lemos a palavra de Deus, que estudamos, ainda levaremos a vida toda para aprender alguma coisa, né? E isso estará sendo ensinado para muita gente. Mas o importante é que dentro dessa caminhada a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto para a gente poder se amar, porque é através do amor que esse testemunho vai ser realmente real, concreto. Sim. Agora, o único detalhe aí que na sua fala é a questão de Jesus ter vindo em qualquer outro lugar. Aí eu preciso corrigir, porque o Machia é uma figura judaica. O messianismo, nesse sentido, sim, com certeza. O messianismo, que é uma doutrina judaica e não grega e nem romana. Então, o Yeshua precisava vir em Israel. Pode ser em outra época. Sim, sim, nesse sentido, sim, com certeza. Ele deveria carregar essa carga genealógica de Abraão, de ser um descendente de Abraão e do rei Davi, né? E isso realmente aconteceu porque o Evangelho dá 2 genealogias para ele e essa genealogia prova que ele veio realmente da linhagem abraâmica. Então, isso é uma coisa importante. O que acontece é que a gente precisa fazer urgente, Dunga, uma techuvá. Nós passamos a vida inteira, techuvá quer dizer um retorno, né, às nossas origens. Nós passamos a vida inteira construindo muros para nos dividir, construindo muros para nos proteger, por causa dos nossos próprios interesses. Veja que eu me incluo nisso, por causa dos nossos próprios interesses. Agora nós precisamos nos unir com humildade, não mais para fazer muros, mas para fazer ponte, para religar novamente, né? Tem pessoas que Deus vai chamar na carismática, tem pessoas que Deus vai chamar no Islã, tem pessoas que Deus vai chamar no judaísmo messiânico e assim por diante. Eu acredito muito nessa iluminação, nesse chamado, né? E a gente tem que respeitar isso, a gente tem que aprender a conviver com isso. Acho que a maturidade está no diálogo. A maturidade está aí. Eu não quero convencer você de nada, e nem você nunca. Quando a gente para conversar, a gente para conversar do principal, daquilo que realmente interessa, né? Daquilo que realmente importa, que é o plano de salvação na pessoa bendita de Yeshua. E é importante ver as palavras proféticas de Simeão, quando pega o menino Jesus nos braços, ele diz 2 coisas. Ele diz que Yeshua é luz para os gentios que estão em trevas. E ele também diz que ele é a consolação do povo de Israel. Baruch Hashem, Baruch Shem Kavod, Malhut Leolam Vaed. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Eu fico apaixonado quando você fala em hebraico, porque eu fico imaginando Jesus falando. É muito bacana. Me diz uma coisa, Youssef. Bom, você é descendente aqui do cearense, sua família veio do Ceará, né? Sim. Você estudou muito, ou estuda muito, para entender e para falar um pouco desse hebraico? Como é que você adquiriu, como é que você entrou de fato? Porque uma coisa é você se interessar pelo judaísmo, se converter ao judaísmo, se tornar um judeu cristão, fazer tudo que você faz. Outra coisa é você abrir a tua mente, né, para uma língua tão
foneticamente diferente da nossa. Como é que foi isso? Que caminho foi esse que você fez? Olha, eu estudei bastante no meu período de conversão ao judaísmo. Quando eu deixei de ser goi, inclusive fiz mudança de nome, fiz tudo legalmente na justiça, inclusive eu tenho um documento ainda da época de Israel assinado, tudo. Então, para você se converter ao judaísmo, a gente tem que aprender uma coisa, que a religião judaica não é a mais perfeita do mundo, aliás, não existe religião perfeita, né? Não existe. Tem homem no meio, não existe. Mas o judaísmo ele requer muita dedicação, muita regra para que você consiga prosperar dentro dele, porque ela é muito profunda e cheia de detalhes. Então, estudar tem que fazer parte daquele que quer ter conhecimento dentro do judaísmo. Partindo desse princípio, do ano de 99, eu estudei afinco. Eu tenho só a oitava série, eu não tenho nenhuma formação catedrática, mas estudei afinco a Torá e aprendi tudo que eu sei até o ano de 2006. Foram 7 anos de estudo. 7 anos profundos de estudo. Hoje eu virei um velho preguiçoso. Hoje eu virei um velho encostado. Toda a força que fiz para o avião subir nesses 7 anos, eu ainda estou no ponto de cruzeiro dele. Tudo que eu falo ainda é daquela época, ainda é daqueles estudos. É claro que eu ainda leio alguma coisa, sou muito interessado pela história de um modo geral, me acho mais historiador do que teólogo. A língua hebraica, ela não é tão difícil como você pensa. Não é tão difícil. É porque ela é escrita ao contrário, é porque a estrutura dela é diferente. Mas eu tenho um professor bom para te indicar, viu, Duga? Que é um grande amigo meu aqui do Brasil, vai te dar aula aqui mesmo pela internet. Você vai falar em 6 meses, você já vai estar falando lendo e escrevendo. Uau, Eu lhe garanto, rapaz. palavra minha. E outra coisa, baratíssimo. Estou até aproveitando aqui para fazer essa propaganda para ele. Renato Santos. Renato Santos, aqui. Anota. Professor Moré, em hebraico, Renato Santos, que é maravilhoso para qualquer pessoa que estiver assistindo e quiser aprender a língua sagrada. Esse é o professor que eu indico. Estou lhe dizendo, hein? Na primeira aula você já vai saber escrever. Na primeira aula. Uau, muito bom. Porque ele já vai na prática direto, mas só que você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, mas vai ler, escrever e vai falar. Aí, 1 ano no máximo, você já está se exibindo, vai chegar no lugar falando em hebraico. Essa eu quero ver. Está anotado aqui, Renato Santos. Você me passa o telefone. Vou passar assim. Vai precisar. Então, o hebraico ele precisa de prática, como toda língua. Aham. Como quase ninguém fala em hebraico no Brasil, então algumas coisas se perdem se você não ficar estudando. Então, eu acho que o que eu falo de hebraico é nada dentro do universo hebraico, né? Tem pessoas que falam muito mais do que eu, mas eu consigo entender muita coisa, eu consigo captar muita coisa, principalmente as coisas que estão vinculadas à estrutura da religião, que é onde eu tenho o maior aperfeiçoamento. Eu percebi também, Youssef, que você é um admirador da arte, né? Você é um colecionador quase. E você aprende muito também navegando pelos grandes escultores, grandes pintores da história. Essa paixão, fala um pouquinho dessa paixão, porque eu fui presenteado por um quadro onde tem Santa Ana, Maria, né, e uma ovelhazinha. Eu fiquei encantado. O quadro está aqui na sala de casa, muito bacana. Já vi ele algumas vezes aí com você. Sim. É verdade. Eu sempre gravo uns vídeos assim com ele de fundo. Essa paixão pela arte, né, pela arte sacra, de onde vem? Sim. Como é que é isso? Sim, já vou lhe dizer. Esse quadro que você tem é uma gravura, né, pintado, claro, no estilo de sangria que usava na época do Renascimento, e é uma pintura de autoria de Leonardo da Vinci. Aqui do meu lado, aqui, tá o bracinho e a mão mais famosa do mundo. Bem aqui atrás está a Mona. Mona Lisa. A Mona, é assim, em 2006 eu tive o primeiro contato com a arte, em uma viagem minha,
E assim eu comecei a me aprimorar, comecei a comprar livro, estudar e tal. E nesse mesmo ano eu descobri um pintor aqui no interior de Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia, e esse pintor, eu tive um contato com ele, chamei ele para perto de mim e comecei a trabalhar com ele na questão das pinturas. É, ele é, ele é um artista que é muito querido, pinta só obra sacra, e o estilo de pintura dele é aquela pintura viva, né? Realismo que fala, realismo bíblico. Eu ainda tenho muita coisa no acervo, trabalho com isso até hoje, né? Vendo Uhum. ainda as telas, mas já não é mais meu ponto forte. Tenho muita escultura também, É, inclusive esculturas de Michelangelo, Bonarotti, cópias, né? Mas também tenho aham. coisa grande e tal. Na verdade, é um hobby, mas eu acho que é mais síndrome de velhice, né? Que agora até Mas carro velho eu estou juntando aqui na porta é, de casa. eu vi ali a variant verde que você tem, maravilhosa. Eu tenho uma aqui, não está tão boa quanto a sua, mas muito legal. O Fusca e tem outras que eu vi lá. É muita coisa. Mas vem cá, atrás de uma obra de arte tem uma história. Né? E você também se interessa por essa história, a história por detrás, por exemplo, de, um, de um Moisés, né? De um Davi. Você vai atrás disso também? Como é que é esse. Porque eu admiro muito essa face do Youssef. Assim, a arte, ela quer dizer muito mais do que aquilo que a pessoa vê e do que daquilo que a pessoa toca. Acho que mais bonito do que a obra realizada é como ela foi feita, no contexto que ela foi feita, por quê e para que ela foi feita. Partindo desse princípio, o verdadeiro valor da obra está vinculada à sua história. Se alguém que não conhece nada vai visitar, por exemplo, o Vaticano, vai chegar e vai lá ver a tumba do Papa Júlio, acho que é Júlio V, sei lá, tem um Moisés sentado feito por Michelangelo lá, a pessoa vai olhar aquilo, não vai nem saber do que se trata se ela não conhecer a riqueza e a historicidade que tem por trás daquela escultura. Então, na verdade, aquela obra ela tem uma história, e aí a história dela é que faz ela ser quem ela é. É semelhante a cada um de nós também, né? Porque nós somos uma obra da imagem e semelhança do Eterno, do Todo-Poderoso, mas realmente o que vai eternizar o nosso nome é a história que está por trás de nós. Tudo que as pessoas veem de mim, eu digo aqui para a Ana, que está aqui do meu lado, digo para os meus discípulos, meus filhos espirituais, tudo que as pessoas veem de mim é só a pontinha do iceberg. A parte submersa, que ninguém consegue enxergar, é a parte onde Deus mais trabalhou para que se manifestasse só aquela pontinha lá em cima da água. Ah, que maravilha. Oi, Ana. Tudo bem, Ana? Ana, tá falando com você, meu amor. Tudo Tudo bom? bem, a paz? Quanto Joia. tempo, Rapaz, né? te conheci com o cabelo curtinho, agora tá comprido. Te, co- Te conheci com o cabelo curto, agora tá com o cabelo longo. Sempre mudando, né? Tava com cabelinho curtinho e loiro, e agora com cabelo longo. E o Cef que fica Verdade. doido, né? Com essas mudanças minhas. É. Não, mas Ah, ô Dunga. o que ela Dunga. muda de cabelo, o Youssef muda de barba também, né? Então ele, Ah, hora mas com eu barba, sofro hora com sem isso aí, barba. viu? Só o primeiro. Eu sofro porque as pessoas esse dia mandaram mensagem para mim, já trocou de mulher? Tá trocando de mulher direto? Eu falei, não, é a mesma, ela só trocou o cabelo. Aí a gente tem que ficar dando explicação, né? Não, era eu que tava lá, não é outra mulher, não. Não, mas eu te vi em Brasília com uma loira, e agora você tá com uma morena, uma loira de cabelo curto, tá com uma morena agora. Aí eu fico aqui chamando a Que atenção dela, bacana. a gente não dá Legal. conta, Gente, olha, né? A vocês gente não dá são conta. maravilhosos. Tem quantos filhos, Youssef? 4 filhos, Quatro filhos. Quatro tá tudo filhos, que aqui, Paizinho. maravilha, né? Isso é bacana. tá tudo Ah, aqui, deixa eu falar pai. pra ele aqui, Quatro Dunga. filhos. Isso. Minha Oi. mãe, minha mãe tá assistindo agora, lá do Pará, viu? Ela dorme todo dia, 8 horas da noite, mas hoje ela vai dormir meia-noite, Que só para ver legal. essa live. Pedi para Que você mandar um legal. abraço para ela, Ireni, para o meu pai alemão.
Ah, dona Ireni, o senhor alemão. Ô, dona Ireni, um grande abraço para a senhora. Senhor alemão, parabéns pela filha, parabéns pelo genro, né? Vocês realmente são pessoas abençoadas. Que Toda vez legal. que a gente vê o Amém. Dunga, a gente pede para ele mandar abraço também. Já É mandou não sei quantos verdade. abraços, já Já gravou mandei mesmo. vídeo, já. Só falta na próxima você vai entrar falando assim, tudo bem? Como é que tá a dona Irani? Tá bem? O alemão? Como é que eles estão, né? Legal. Mas eles Bacana gostam demais. muito de você. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para você, o Youssef, é que a cronologia da Bíblia, ela é uma coisa assim que acho que eu vou morrer e não vou dominar isso. Aí, quem tá aí, rapaz? Esse Ei, é o garoto. Arão, é o caçulinha, Ei, Arão. Arão. Fala o nome de todos eles para nós. Arão, Benjamin, Esther e Amabile. Eita, coisa boa, que Estão lindo. aqui na sala, doido para aparecer aqui no vídeo. Cara, Vem depois você cá. bota todo mundo aí, pô. Bota todo mundo aí. Depois, Esther, depois, filho. Aí, ó, Esther. Ô, Esther, Deixa o tio fazer a pergunta. isso. É a cronologia bíblica, né? Eu, assim, eu estudo, claro que eu também, assim como você, eu também só tenho a oitava série, né? E depois eu estudei muito mecânica no Senai, depois fui estudar televisão, estudei rádio, e hoje eu estudo Bíblia, né? Hoje eu fico aqui no meu quartinho de guerra aqui, 2, 3 horas por dia estudando, mas a cronologia bíblica ela é muito complicada. Como é que você faz? Me dá uma dica e dá uma dica para todo mundo aí. Como é que você se vira com a cronologia da Bíblia? Eu acho que a cronologia bíblica é um dos maiores macetes para alguém que quiser aprender a palavra de Deus. Tem que primeiro colocar as coisas no lugar. Porque tem gente que acha que Davi é contemporâneo de Moisés, que Salomão era vizinho de Jesus, né, e de Paulo. Tem gente, porque não sabe, não conhece, e Uhum. até entendo isso. E eu, quando eu vejo pregadores falando, fazendo a salada toda, né, pegando Gideão e colocando junto com João do Apocalipse e tal, e aí a gente não sabe nem mais do que está falando. A gente que conhece um pouco de cronologia já entende aí, mas para você ter uma ideia, Moisés está 3.500 anos para trás, Abraão está 4.100 anos para trás. E Noé está 5.000 anos para trás. Né? Então, partindo, Noé 5.000 anos, Abraão 4.100. Aí vem Davi, Moisés a 3.500, Davi a 3.000 anos atrás, o cativeiro babilônico a 2.500, Esdras, Neemias, Zacarias, profetas menores, Yeshua 2.000 anos atrás, e aí depois acaba as escrituras. E a Ana, né, vou fazer aqui uma chance para você, tá, Ana? Obrigada. Ana vem de um livro, uma Bíblia aqui chamada Bíblia Cronológica. Ela não está na ordem de assunto como a maioria das Bíblias estão. Ela está justamente na ordem com que foi escrito. Essa Bíblia é fantástica. Aí ela abre muito a cabeça das pessoas. Então, o primeiro livro, o mais antigo livro da Bíblia é o livro de Jó, que era uma tradição oral chamada de Halachá, a tradição oral que foi contada. Moisés escreve o livro de Jó antes de escrever o livro de Jó. Então, essa cronologia é muito importante as pessoas conhecerem, porque aí, quando vou ouvir uma palavra, ele já sabe localizar as coisas e colocá-las no lugar certinho. Isso aí é fantástico. Bom, eu quero que você diga aí o endereço, né, de onde vocês se reúnem toda sexta-feira. As pessoas, tem muita gente perguntando aqui, né? Como é que eu faço? Fala para nós o endereço aí. Ó, a cidade onde nós estamos é São José dos Campos. A sinagoga é na beira da Via Dutra, tá? Sentido São Paulo, Dutra sentido São Paulo. Tem um show muito conhecido aqui chamado Center Valley, né? A sinagoga é na rua do Center Valley. Na rua do Tá. Center Valley.
na Tá beira da fácil. Dutra, na Rua do Center Vale. O serviço lá é de sexta às 20 horas e de sábado também às 20 horas. Tá? Aham. Qualquer desses dias as pessoas podem vir antes, tem pessoas que vêm para tirar foto, para conhecer, nunca entraram numa sinagoga, ainda mais messiânica, né, que é mais rara ainda. Uhum. Nós somos a única credenciada em todo o Vale do Paraíba, a única que tem Uhum. credenciamento. As pessoas vêm para ter um conhecimento. Então, se chega um pouco antes, uma hora antes, nós temos aqui uma pessoa que explica o significado de cada coisa e tal. É muito interessante, muito legal. Né? Bacana demais. Gente, olha, hoje nós estamos conversando aqui com Youssef Akiva e a Ana, sua esposa, que está aí do lado, que é assim, eu tive o maior prazer em conhecer uma das minhas viagens, e quando eu conheci, eu ganhei um amigo presente, né? E hoje ele, que, como acabou de dizer, a única sinagoga judaica cristã, aqui está assim, habilitado o Vale do Paraíba. Então, essa construção da unidade, essa construção de um diálogo religioso é muito importante nos nossos dias. A gente aprende muito, eu aprendo muito com o Youssef, eu tenho aqui as pregações dele, isso me faz ser ainda mais católico, isso me faz ainda ser mais cristão, e é aí que está a beleza, a riqueza, elas servem para nos aproximar, ela não divide, ela nos aproxima, ela nos une, e justamente essa nossa conversa hoje é para que a gente possa colocar uma sementinha ao contrário, essa conversa não leva a nada. E Deus entristece, fica o coração triste. Nós precisamos construir pontes, como você acabou de dizer. Meu amigo, está encerrando a nossa live aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, bacana, e que está no coração aí, para a gente poder dormir, encerrar esse domingo de uma forma bem nobre. Sim, eu vejo que muitas pessoas estão perguntando aqui como faz para conhecer o nosso ministério. Com a sua permissão, porque eu estou dentro da Claro. sua rede, eu quero dizer a você que você pode me seguir no Instagram, Rabi Yosef Akiva. Escreve para mim, Ana, por favor. Rabi Yosef Akiva ou Embaixada Bíblica das Nações, Embaixada Bíblica, que é o nome da nossa sinagoga. As pessoas querem conhecer a cultura judaica, nossos especialistas. Eu tenho ali um grupo de pessoas que nos ajudam nos estudos, como, por exemplo, Roche Roshua, que veio morou muitos anos nos Estados Unidos e está aqui conosco, que dirige o Shaharit, os nossos estudos. Qualquer pessoa pode ter acesso. Como eu disse, não estamos aqui para converter ninguém, não estamos aqui para fazer as pessoas. É apenas para enriquecimento, para conhecimento e para despertar nas pessoas o amor ao povo de Israel, lembrando que o nosso Salvador também era judeu, né? Então, o que eu posso dizer a você e a todos aqueles que nos assistem é fazer aqui uma brahá, uma bênção que está inserida no Sefer Bamidbar, no livro de Números, a forma com que o eterno Deus de Israel mandou abençoar o seu povo, na pessoa de Arão, o primeiro Aharon, o primeiro Gadol Cohen, o primeiro sumo sacerdote. A forma de abençoar sempre é mãos nesse sentido. Por que a mão fica nesse sentido? Porque aqui se forma uma letra do alfabeto hebraico. A letra Shin, que se usa para se escrever Shalom, Yerushalayim, Yeshua, mas aqui nesse caso, Shin é de Shaddai, o poderoso, o todo-poderoso. Então, assim é feita a brahá, a bênção sobre a cabeça, dita dessa seguinte forma: Yevacherechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichonecha,
carismáticos tradicionais e convidar mais uma vez vocês a estar junto conosco. E eu quero, logo em breve, estar com você aí, viu, Dunga? Eu quero sentar para te ouvir, eu te assisto quando posso, né, Ana? Sim. Sempre vejo, já você falando de mim algumas vezes, eu fico suado, fico preocupado. Mas a maior honra é ter um corintiano falando de mim, isso eu fico assim. Muito esse amor me larga. Um corintiano falando bem de um palmeirense. Um corintiano falando bem de um palmeirense. Muito bem. Olha, muito obrigado mesmo de coração, Baruch Hashem. Que o Eterno de Israel te abençoe. Passando assim, espero vê-lo em breve. Se Deus quiser. Um grande abraço. Dá um abraço na esposa, beijão. Na Neia, né? Darei. Eu lembro. Neia, dá um abraço nela. Tá bom? Legal, querida. Um grande abraço, meus irmãos. Valeu mesmo. Shalom. Valeu. Shalom. O nome do professor de hebraico é o Renato Santos, certo? Renato Santos, isso mesmo. Procure ele nas redes sociais. Eu vou passar Hebraico Agora. Hebraico Agora. Hebraico Agora. Eu vou passar para você depois o WhatsApp pessoal dele, tá? Bacana, eu vou divulgar. Você vai amar ainda, você vai falar hebraico aí mais do que eu. Mas eu vou, pelo menos eu vou pedalar. Grande abraço, irmão. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom, tchau, Ana. Tchau, shalom. Que legal, gente. Olha, é uma bênção. Eu fico assim, honrado de ser amigo de Yosef Akiva, da Ana Akiva. São pessoas que Deus abençoou de tal forma e que são assim, referências. Né? E o diálogo interreligioso ele é muito importante. O mundo está precisando disso. Deus os abençoe.